A história de Jesus é uma das narrativas mais influentes da humanidade, mas a forma como essa história é compreendida muda completamente dependendo de quem a conta. Nos evangelhos do Novo Testamento, Jesus é retratado como o Salvador que morre para expiar os pecados da humanidade. Mas para os gnósticos, um grupo místico dos primeiros cristãos, a visão era bem diferente. Para eles, Jesus não veio redimir o pecado, ele veio revelar a verdade. Sua missão não era consertar o mundo, mas despertar as pessoas para a realidade de que este mundo é uma armadilha. E é isso que vamos explorar neste vídeo. A história de Jesus sob a perspectiva dos gnósticos. A partir de textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, vamos desvendar uma visão de Jesus que desafia as crenças tradicionais e traz uma nova compreensão espiritual sobre sua verdadeira missão. Mas antes de entrarmos na história, precisamos entender quem eram os gnósticos. O nome gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas não qualquer tipo de conhecimento. Não aquele que você usa para passar numa prova ou montar um móvel. Esse era um conhecimento profundo, um entendimento espiritual. Para os gnósticos, essa sabedoria interior era a chave da salvação. Aqui está a grande ideia gnóstica. O mundo como conhecemos é uma armadilha. Eles acreditavam que o universo material, incluindo nossos corpos físicos, não foi criado pelo Deus Supremo, mas sim por uma entidade menor e imperfeita chamada demiurgo. Segundo a cosmologia gnóstica, o demiurgo era um ser ignorante que moldou o mundo e, ao fazer isso, aprisionou pequenas centelhas divinas. Nessa visão, o corpo físico não é necessariamente mal, mas funciona como uma prisão para a centelha divina dentro de nós. Uma barreira que nos mantém focados no material e nos impede de enxergar o espiritual. O objetivo dos gnósticos não era redimir a carne, mas transcendê-la, despertar a centelha divina interior e se reconectar com o verdadeiro Deus, o Deus Supremo, a fonte de toda a luz e bondade. E é aqui que Jesus entra nessa história, não como um redentor que morre pelos pecados do mundo, mas como um guia para a libertação, um mensageiro divino enviado para abrir nossos olhos para a verdade. Nós não pertencemos a este mundo. Somos fragmentos de algo muito maior e chegou a hora de despertar. Nos textos gnósticos, Jesus não é apenas um homem, nem simplesmente o Filho de Deus. Ele é um revelador, um mestre que veio tirar a humanidade da ignorância. No Evangelho de Tomé, por exemplo, encontramos um Jesus que fala de maneira enigmática, mas poderosa, sobre o autoconhecimento e a transformação interior. Por exemplo, em um dos trechos, Jesus diz: "O reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo." Esse ensinamento não fala sobre seguir leis ou rituais. Ele fala sobre olhar para dentro e descobrir a centelha divina que habita em cada um. Para os gnósticos, a salvação não era algo que se conquistava através de boas ações ou da fé em uma instituição. Era algo que se despertava dentro de si mesmo. E esse foco no despertar, em transcender as ilusões do mundo material, também moldava a visão gnóstica sobre a missão de Jesus. Ele não veio para consertar o mundo ou redimir a carne. Ele veio para nos lembrar de que nós nunca pertencemos a este mundo. Nos textos gnósticos, os milagres de Jesus são frequentemente interpretados de forma simbólica, enfatizando a iluminação espiritual, em vez de atos físicos. No Evangelho de Tomé, por exemplo, há um trecho poderoso. Jesus disse: "Aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas lhe serão reveladas." Isso sugere que a verdadeira compreensão e revelação não vem de fora, mas de dentro. Absorver os ensinamentos de Jesus leva à transformação espiritual. A metáfora de beber da minha boca indica não apenas ouvir suas palavras, mas incorporar sua sabedoria, absorver sua verdade, até que a pessoa e Jesus se tornem um só. Os mistérios ocultos não são algo que se aprende, são algo que se desperta. Essa visão também muda o significado dos milagres. Curar os cegos
não era apenas sobre devolver a visão física. Era sobre abrir os olhos espirituais das pessoas. Andar sobre as águas não era um desafio às leis da natureza. Era um símbolo do domínio do espírito sobre a matéria. Os milagres de Jesus para os gnósticos não eram sobre desafiar o mundo físico, mas sobre revelar o verdadeiro poder do espírito sobre a ilusão da matéria. Agora vamos para o jardim do Getsemane. Você conhece essa cena. Jesus orando, suando sangue, pedindo ao Pai que afaste dele aquele cálice. É intenso, é emocional e, segundo os gnósticos, é completamente mal compreendido. Aqui está a grande questão. Quando Jesus diz, afasta de mim este cálice, os gnósticos viam esse cálice como um símbolo do mundo material, a armadilha criada pelo demiurgo. Mas então Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele não está se rendendo ao demiurgo, ele está se alinhando com o Deus verdadeiro, a fonte suprema de toda a luz. Esse momento não é sobre medo ou fraqueza. É o momento em que Jesus aceita seu papel como o grande revelador, aquele que veio despertar a humanidade do seu sono espiritual. Falando em sono, lembra como os discípulos não conseguiam ficar acordados? Essa é uma das imagens mais poderosas para os gnósticos. O sono dos discípulos representa o estado de ignorância da humanidade, presa nas ilusões do mundo material. No pensamento gnóstico, a missão de Jesus era despertar os adormecidos, trazer gnoses, o conhecimento, e revelar a centelha divina dentro de cada um. Quando ele diz, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, ele não está apenas repreendendo os discípulos, ele está mostrando como o despertar espiritual é difícil. Mesmo quando a verdade está bem diante dos olhos, o apego ao mundo material é forte demais. E então chegamos a Judas, o grande vilão da história. Bem, talvez não. No evangelho gnóstico de Judas, Judas não é o vilão, ele é o iluminado. Essa é uma visão totalmente diferente daquela que conhecemos nos evangelhos tradicionais. Segundo esse texto, Judas foi o único discípulo que realmente compreendeu a missão de Jesus. Jesus até lhe diz, mas tu os superarás a todos. Tu sacrificarás o homem que me reveste. Ou seja, Judas ajudou Jesus a se libertar do corpo físico, que na visão gnóstica era uma prisão. Judas não traiu Jesus, ele o libertou. Essa ideia é, no mínimo, controversa. Agora, vamos falar sobre a última ceia. Você conhece a cena. Jesus parte o pão, derrama o vinho. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Para o cristianismo ortodoxo, esse momento se torna a base da Eucaristia, um sacramento para a remissão dos pecados. Mas, para os gnósticos, o significado era completamente diferente. Para eles, pão e vinho não eram sobre sacrifício físico, eram símbolos de nutrição espiritual. Ao participar desse momento, os discípulos não estavam apenas seguindo um ritual, eles estavam despertando para o conhecimento divino que Jesus estava revelando. Não se tratava de lembrar sua morte, tratava-se de reconhecer a centelha divina dentro de si mesmos. O Evangelho de Filipe diz: o cálice da oração contém vinho e água, pois é designado como um tipo do sangue. Ou seja, os elementos da Eucaristia são simbólicos, apontando para uma verdade espiritual mais profunda e não representações literais. Na verdade, essa visão se aproxima bastante do que muitos protestantes acreditam hoje, como ouvimos no Evangelho de Tomé. Aquele que beber da minha boca se tornará como eu mesmo me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Esse ensinamento reforça a crença gnóstica de que a verdadeira compreensão não vem de dogmas ou rituais, mas de internalizar os ensinamentos de Jesus e despertar para a verdade oculta. Por isso, para os gnósticos, a última ceia não era um ritual de expiação. Era uma metáfora para a transmissão do conhecimento esotérico e o caminho para o despertar espiritual. Agora, vamos à crucificação. Para o cristianismo tradicional, a cruz é o centro da salvação. Jesus morre pelos pecados da humanidade. Mas, para os gnósticos, a crucificação era outra coisa completamente diferente.
Alguns textos gnósticos, como o Grande Tratado de Sete, sugerem que a crucificação foi uma ilusão, um truque contra o demiurgo e seus seguidores. Em um trecho, lemos: "Foi outro que bebeu o fel e o vinagre. Não fui eu, eles me feriram com a vara, mas foi outro que carregou a cruz." Ou seja, segundo essa visão, o Espírito de Jesus permaneceu intocado, mesmo que seu corpo físico parecesse sofrer. Para os gnósticos, esse episódio não era sobre dor e sacrifício, mas uma demonstração da verdade suprema. O mundo material e até mesmo a morte não podem afetar a centelha divina dentro de nós. E quanto à ressurreição? Os cristãos tradicionais veem a ressurreição como a vitória sobre a morte, a prova definitiva da divindade de Jesus. Mas para os gnósticos, não se tratava de um corpo físico voltando à vida, era a triunfo do espírito sobre a matéria. O Tratado sobre a Ressurreição, um importante texto gnóstico, deixa isso claro. Não pense que a ressurreição é uma ilusão. Ela não é uma ilusão, mas é a verdade. Na verdade, é mais correto dizer que o mundo é uma ilusão do que dizer que a ressurreição é uma ilusão. Esse trecho mostra mais uma vez a visão gnóstica. O mundo material é transitório e enganoso, enquanto a ressurreição representa uma verdade espiritual mais profunda. E o Evangelho de Filipe traz uma declaração ainda mais ousada. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão enganados. Se eles não recebem a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. Ou seja, a verdadeira ressurreição não acontece depois da morte. Ela acontece agora, enquanto ainda estamos vivos. Ou seja, para os gnósticos, a ressurreição não é algo que acontece depois da morte. É algo que você precisa experimentar agora, nesta vida. Trata-se de despertar para a verdade sobre quem você realmente é enquanto ainda está aqui, e não esperar um milagre no além. Para eles, o crescimento espiritual e o despertar não são promessas para o futuro, são sobre o presente. A história gnóstica de Jesus não é apenas uma versão diferente da narrativa tradicional. Ela é uma reinterpretação completa. Em vez de enfatizar o pecado e a expiação, a visão gnóstica fala sobre despertar, libertação e autoconhecimento. Jesus não veio consertar um mundo quebrado. Ele veio para nos lembrar que este mundo não é o nosso verdadeiro lar. E, quer você concorde ou não com a visão gnóstica, essa interpretação de Jesus nos deixa uma reflexão poderosa. A verdade espiritual muitas vezes está oculta sob a superfície, esperando que a busquemos. E talvez, como os gnósticos acreditavam, o reino de Deus esteja realmente dentro de nós, apenas esperando para ser descoberto. E aí, o que você acha? Jesus é o redentor do pecado, o revelador da verdade, ou talvez ambos? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa jornada pelo pensamento gnóstico, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o algoritmo. Estamos no começo dessa caminhada e sabemos que vai levar tempo, mas likes, inscrições, ativar o sininho, tudo isso faz uma grande diferença. E queremos saber quais temas você gostaria que abordássemos no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo. Eu leio e respondo todos os comentários, então muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar mais sabedoria oculta nos textos mais fascinantes da história.